Moisés, o grande líder do povo hebreu, não pôde entrar na terra prometida por causa de um dos seus erros. Ele viu a terra do alto do Monte Nebo, mas não entrou nela. Com 120 anos, o líder morreu após uma vida de profunda comunhão com o Criador. O próprio Senhor o sepultou em um lugar desconhecido, em um vale da terra de Moabe. No entanto, o corpo de Moisés era alvo de muitas pessoas, dentre elas o próprio diabo, que enfrentou as forças celestiais para conquistar o cadáver. Mas por que ele fez isso? Qual era o objetivo de Satanás ao buscar o corpo de Moisés? Quem o impediu de encontrar e se apossar dele? Claro que para entendermos isso, precisamos ir além da Bíblia. No livro de Judas, que possui apenas um capítulo, está escrito o seguinte no versículo de número 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Bom, sem dúvida uma passagem muito interessante, já que conta a disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo do líder hebreu. Porém, se formos procurar no Antigo Testamento, onde a história de Moisés é contada, nós não encontramos essa informação. Vejamos o capítulo 34 de Deuteronômio, a partir do versículo 5, que é onde está esse trecho. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte de Beter-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. É possível notar que o homem morreu quando ainda estava com relativa saúde, com os olhos operantes e o ânimo no alto. Nessa passagem, só há menção de que o Criador se encarregou de sepultar Moisés em um lugar que até hoje permanece desconhecido. Nem o povo hebreu da época, liderado por Moisés durante toda a travessia do deserto, soube onde foi esse sepultamento. Se Deuteronômio não menciona o fato do diabo ter buscado o corpo de Moisés, como Judas sabia? De onde ele tirou essa informação para colocá-la em seu livro do Novo Testamento? Bem, esses fatos, na verdade, já eram conhecidos pelo povo judeu e tidos como acontecimentos históricos. Até mesmo um outro livro considerado apócrifo continha essa passagem. Judas estava mencionando um trecho de A Ascensão de Moisés, um texto que conta uma parte da história do mundo, desde a entrega dos 10 mandamentos até a época do autor. Nesse livro, a luta entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo do líder hebreu é mencionada. Reconhecendo a verdade do trecho, Judas utilizou essa parte. Porém, podem surgir dúvidas acerca do assunto. Se esse livro possui um trecho tão importante e contém a verdade, por que ele não foi colocado na Bíblia? A resposta é simples. O livro contém a verdade, mas isso não quer dizer que todo ele seja verdade. Esse escrito pode conter fatos históricos e ser muito importante para o povo judeu, mas não faz parte das escrituras inspiradas pelo Espírito Santo, segundo o cristianismo. Como a verdade é verdade, não importa onde esteja escrita. Judas usou o trecho, apesar de o livro não ser inspirado.
Essa não foi a única vez que isso aconteceu na Bíblia. Vários livros do Antigo e do Novo Testamento citam outros diversos livros que não pertencem à Bíblia. Isso porque são importantes e contêm boas informações, mas ainda podem conter erros que os retiram das Escrituras Sagradas. Ou seja, apesar de o fato não estar em Deuteronômio, era de conhecimento do povo judeu e atestado historicamente por outros textos, ainda que não inspirados. Tendo essa fonte como base, Judas abordou o tema em sua carta. Prosseguindo no assunto, precisamos resolver algumas incongruências. No Antigo Testamento está escrito que o próprio Deus sepultou Moisés. Em Judas, no entanto, parece que o arcanjo Miguel é quem estava com o corpo do líder hebreu. Como conciliar essas ideias? É preciso entender que os anjos são servos e mensageiros do Senhor. Esses seres celestiais são enviados para cumprir missões dadas pelo Criador. Quando eles agem, não estão fazendo nada além da própria vontade de Deus. Então, dizer que Deus sepultou Moisés através de Miguel não é nenhum exagero. Coube a esse arcanjo, o líder das hordas celestiais e um dos poderosos anjos guerreiros, cuidar do corpo do profeta até que esse fosse sepultado. Porém, enquanto cumpria essa missão, Miguel precisou enfrentar uma adversidade: a presença de Satanás. O diabo não queria que o arcanjo completasse seu objetivo e sepultasse o corpo de Moisés com segurança. Provavelmente, Deus escolheu Miguel para realizar essa tarefa justamente por saber que Satanás atentaria contra ele. Como Miguel é uma autoridade e um anjo poderoso, ele poderia lidar com o diabo. Como o texto de Judas informa, Miguel usou o nome do Senhor para derrotar o inimigo. O anjo disse: "Que o Senhor te repreenda", o que deve ter sido mais do que suficiente para afugentar o inimigo. O demônio, que esperava encontrar um corpo desprotegido, foi derrotado e teve seu objetivo impedido. Mas o que ele faria com o corpo de Moisés? Qual era seu objetivo? Esse fato pode parecer um tanto quanto oculto, porém, podemos entender ao olhar para as Escrituras. No próprio Deuteronômio 34, podemos começar a entender a resposta para a pergunta. Os versículos 10, 11 e 12 dizem o seguinte: "Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face no tocante a todos os sinais e todas as maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. E no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel." Os efeitos desse homem eram incomparáveis. Moisés tinha alcançado um nível de proximidade com Deus nunca antes visto. Por meio de suas mãos, o Senhor fez prodígios incríveis e muitas coisas fantásticas. Por esse motivo, todo o povo tinha grande admiração por ele. Achavam até mesmo que nunca surgiria alguém semelhante. Talvez alguns até o entendessem como um ser superior, quase divino. Claro que Satanás tinha noção de tudo isso. Seu objetivo era recuperar o corpo de Moisés para, de alguma forma, enterrá-lo em um lugar conhecido por todos. Ele queria atrair o povo, que já admirava o antigo líder, para o local de sepultamento do homem. Com uma lápide definida, seria fácil começar a tradição de um lugar sagrado por causa do túmulo de Moisés. A partir daí, seria questão de tempo para que o povo e seus descendentes começassem a adorar e até idolatrar Moisés. Sua sepultura se tornaria uma espécie de templo ou coisa do tipo.
Os feitos e a história do líder hebreu fariam o povo se desviar do caminho de Deus para focar em um humano. Esse era o objetivo de Satanás: tornar o túmulo de Moisés conhecido. Ele queria que a cova se tornasse uma fonte de idolatria para o povo de Deus. Israel tinha visto todos os feitos do Senhor no Egito. Mesmo assim, fundiu joias e construiu para si mesmo um bezerro de ouro para ser adorado como Deus. Se fizeram isso com um animal criado e de metal, imagine só o que não fariam com um homem que tinha aberto o grande Mar Vermelho. Para impedir que seu povo caísse nesse pecado, Deus enviou Miguel para sepultar o líder hebreu em um local desconhecido. Assim, a nação podia se concentrar na conquista da terra prometida e não na morte e no sepultamento de Moisés. Mais uma vez, Satanás foi derrotado pela providência divina. Pode ser triste pensar que Moisés não entrou na terra prometida, mas a punição dada a ele não foi das piores, já que o Senhor o levou para o céu. Seu corpo pode ter sido enterrado em um lugar desconhecido na terra. Entretanto, segundo o cristianismo, sua alma foi para o seio de Abraão para desfrutar do descanso eterno.